Olá, é uma satisfação receber a sua audiência, a sua sintonia, você que nos acompanha aqui pelo canal 58, os meios de comunicação aqui da Diocese de Castanhal. Eu te faço um convite, acompanhe a programação da TV Mãe de Deus, acompanhe também os noticiários que dão visibilidade ao que acontece nos trabalhos diocesanos, mas também no que acontece aqui na região de Castanhal. E também leia o Jornal Com, jornal que é distribuído para todas as paróquias, para todas as cidades que pertencem aqui à nossa querida Diocese de Castanhal. Hoje a gente recebe nos nossos estúdios ele, o Padre Silvestre, ele que é cura aqui da Catedral, e vai falar um pouco sobre o seu chamado sacerdotal, a sua experiência aqui ao longo de 3 anos e meio, diante de trabalhos de evangelização. Então a gente vai saber um pouco mais da vida dele e também da nova etapa que se inicia a partir do mês de janeiro e que ele vai contar para a gente. Primeiro, Padre, muito obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação. É sem dúvida alguma uma alegria estar aqui com você, é uma alegria também chegar até você, meu irmão, que me acompanha pela TV Mãe de Deus, esse veículo precioso que nós temos para assim chegar até você e levar uma palavra de paz, uma palavra de luz, ou seja, o Evangelho. Obrigado, Padre. Eu queria primeiramente, Padre, que o senhor desse um contexto da sua vocação, quando surgiu, quais foram os primeiros sinais, eu queria que o senhor partilhasse com a gente. Olha, eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, me deu a graça de nascer numa família na qual se cultiva, de fato, determinados valores, a leitura da palavra de Deus, por exemplo, a oração em família. Então, dentro desse contexto, eu acredito que foi lá que o Senhor colocou dentro do meu coração essa semente da vocação. Lembro exatamente que meu pai, desde muito cedo, ele cultivava dentro de casa e cultiva a leitura da palavra, a leitura orante, a oração do Santo Terço. E dentro desse contexto, eu creio que o Senhor foi me chamando, colocando dentro do meu coração a semente da vocação. Existe uma citação bíblica em particular, que é justamente Isaías 49, onde fala que o Senhor chamou-me desde o seio materno. Ainda no ventre de minha mãe, Ele pronunciou meu nome, Tu és meu. E quando eu descobri essa citação bíblica lá, ainda muito jovem, eu descobri que Deus me chamava a essa vocação. Claro, depois, na adolescência, parecia que a vocação já não estava mais no meu coração. Então, fiz a experiência do namoro, de sair com os amigos, de ir para a festa, de jogar bola, que até hoje jogo, mas percebia que algo dentro de mim faltava. Então fiz a experiência do namoro com uma das minhas namoradas, nós namoramos 3 anos, com uma outra quase 2 anos, com uma terceira namorada nós namoramos quase 1 ano. E neste ano eu achava que tinha encontrado a mulher da minha vida, até que um amigo me encontrou, me chamou para uma espiritualidade e me chamou para participar mais e mais da comunidade. Foi aí que comecei a desenvolver o trabalho de catequista, depois de colaborar na animação litúrgica desta comunidade, e lá nasceu uma comunidade, porque até então nós saíamos do lugar onde nós morávamos, que é interior, e iríamos para uma outra comunidade. De lá nasceu a necessidade de criarmos uma comunidade, e aí foi evoluindo, e aquele sonho de criança que era ser padre, que na adolescência, e no primeiro momento, digamos assim, da minha juventude parecia desaparecido, ele voltou no meu coração, mais forte ainda. Então acontecia que, na realidade, eu estava namorando, pretendia casar, eu pensava que com a minha namorada nós iríamos casar, iríamos ter 8 filhos, porque meus pais tiveram 14, e eu não queria superar o mestre, então queria somente 8, eu já tinha escolhido os nomes dos meninos e tudo, eu queria 4 homens e 4 mulheres, e Deus, no seu projeto de amor, enquanto eu namorava, íamos para a igreja juntos, inclusive a minha namorada era evangélica, e aí, nesta relação, é claro que tive sempre muita clareza daquilo que sou, da minha identidade católica. O fato é que foi crescendo dentro de mim essa experiência, me deixei acompanhar e ajudar pelo padre da minha paróquia, e aí decidi em deixar a namorada e fazer a experiência do seminário.
Padre, agora eu queria, logicamente nós fizemos um roteiro, mas é sempre uma satisfação ouvi-lo. E eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor registrou aí que a sua família teve um papel muito importante, né? Mas eu queria que o senhor colocasse assim, por exemplo, jovens onde de repente a família não é tão bem estruturada, não tem esse declínio da palavra, da meditação. A gente até pode falar sobre a questão de Santo Agostinho, que teve um pai com problemas de alcoolismo, enfim. Mas nem por isso, né, ele deixou de ser um grande religioso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse aspecto assim, da família. Deus, com certeza, ele age de maneira extraordinária. Por isso, não é que a vocação nasce somente daqueles que já têm, digamos, uma família, onde tem a sua base sólida na igreja e tudo mais e tal. Deus chama quando quer, na hora que quer, da forma que Ele quer. Isso é o maravilhoso, porque conheço amigos, até padres, que vêm de outros contextos, né? De outras experiências. A minha, considero como a vocação nascida no seio da família, justamente por esse ambiente que fui educado, né? Mas eu creio que, mesmo nesse contexto, sobretudo nos dias de hoje, Deus continua chamando e chama como Ele quer, da maneira que Ele quer, quem Ele quer. E o bonito de tudo isso é que a família, sem dúvida alguma, é a célula vital da sociedade, mas Deus, com o seu amor de Pai, aqueles que abrem o coração a esse chamado, aquele que Ele de fato elege, Ele pode chamar qualquer um jovem, de qualquer uma experiência. Não é por acaso que eu admiro muito o padre que até já chegou a falecer, o padre Léo, que vinha de experiência até mesmo do mundo das drogas. Então era um ex-tóxico dependente e que fez uma história, sem dúvida alguma, belíssima de conversão, depois como padre, até de recuperar outros jovens que se encontravam naquela mesma realidade, que é justamente essa do mundo das drogas. Padre, agora o senhor falou um pouco sobre a sua adolescência, a experiência com o namoro, mas de fato, qual foi aquele momento que o senhor viu que não tinha mais como dizer não ao chamado e dar um passo assim decisivo, concreto, diante do seminário? Como é que se deu essa nova etapa? Eu acredito que o Senhor nos persegue, ou seja, a palavra perseguir significa segue de perto. E chegou um determinado momento em que eu já tinha, de uma certa forma, uma vida encaminhada, eu já trabalhava, eu já tinha me organizado para a construção da minha casa, tinha me organizado até mais ou menos um período em que eu queria me casar para constituir a minha família. E foi naquele momento em que Deus foi colocando dentro um fato eclatante, importante. E eu creio que não. Foi no cotidiano mesmo que Deus foi me fazendo compreender que estava na hora de tomar uma decisão. Foi quando eu percebi que, na realidade, Deus falava ao meu coração, por meio da palavra, que era justamente a hora de fazer o passo. Como eu obtive essa resposta? Na oração. Na oração. Porque lá pude perceber que Deus me chamava, de fato, a dar esse passo. Então, decidi entrar no seminário, claro, não com tanta clareza com relação à vocação, e o muito bonito de tudo isso é porque a vocação, ela contém em si todo um mistério, ou seja, todo um projeto. E dentro desse projeto, às vezes, não é claro, muito claro. Então, eu fiquei pensando, eu vou ao seminário, se de repente essa não é a minha vocação, eu creio que Deus, quando nós nos colocamos em suas mãos, Ele não nos tira nada, Ele só acrescenta. Por isso fui ao seminário, daí eu sempre tive muito medo de ficar longe dos meus pais, porque era e é, sem dúvida alguma, uma referência na minha vida. Então entrei no seminário, depois do seminário aqui em Belém do Pará, depois de 2 anos, estava concluindo a filosofia, foi quando o Dom Carlos me chamou e disse que tinha ganhado uma bolsa de estudos, e que essa bolsa de estudo ele tinha pensado que eu poderia fazer essa experiência. Foi daí que fui enviado para a Itália. Na Itália eu passei 4 anos estudando teologia, depois ganhei uma segunda bolsa de estudo e cursei direito, e aí quando eu estava me preparando para o doutorado, Dom Carlos chegou e disse que a diocese precisaria de mim aqui. Foi quando eu voltei para a diocese de Castanhal,
dentro desse espírito de obediência, e aqui estou concluindo esta experiência aqui na Catedral, depois de 3 anos e meio. Padre, daqui a pouco a gente vai falar da nova etapa na sua vida, mas eu queria perguntar como é que o senhor lida, particularmente, com essas mudanças. É claro que é uma condição que deve que deve preceder a vida do sacerdote, mas essas mudanças de deixar a família ou experiência fora do país, enfim, como é que o senhor trabalha assim? A vida ela é feita de rupturas. Eu acredito que quando o ser humano ele sai do ventre da sua mãe, a primeira ruptura é cortar o cordão umbilical. E aí depois, é claro, que a vida vai sendo marcada por rupturas. Claro que essa ruptura, aparentemente, ela é dolorosa, não tenho dúvida disso. Sair daqui para ir para a Itália, ficar 7 anos na Itália, voltava no Brasil a cada 2 anos. Então, tudo isso para mim, é claro que humanamente gera um sofrimento. Mas é claro que se olharmos para a cruz, esses sofrimentos parecem um nada diante de tudo aquilo que Jesus viveu por nós. E agora, é claro, voltei para o Brasil, também foi difícil para mim sair, porque estava 7 anos trabalhando na mesma paróquia. Hoje digo que tenho até uma outra família na Itália, família no sentido espiritual, das amizades que foram sendo estabelecidas, porque o Senhor é muito bondoso, é extraordinário em tudo aquilo que Ele faz, né? Ele vai abrindo portas e portões para que os seus possam passar. Padre, foram 3 anos e meio de experiência aqui na paróquia da Catedral, como a gente costuma dizer. Quais seriam, assim, os determinados momentos ou trabalhos ou atividades missionárias que o senhor destacaria como de experiência que marcou a sua vida? A minha chegada na Catedral foi num momento meio que delicado, né? Depois eu cheguei da Itália com uma outra experiência de igreja, e as experiências que me marcaram dentro da Catedral sem dúvida alguma, a experiência de trabalhar, de estar com as famílias, né? Para mim, foi algo muito, muito marcante mesmo. Tanto é que nesses 3 anos e meio, se pegarmos os registros de casamento da paróquia, as atas, por exemplo, nós triplicamos o número de pessoas que abraçaram a vida matrimonial. Não de qualquer forma, pessoas que se prepararam, pessoas que fizeram um percurso de fé e que estão continuando esse percurso de fé. Eu considero esta uma das experiências muito bonitas. Mas depois, a nível de juventude também, com a catequese, eu procurei com muita simplicidade, com toda a minha pobreza, eu procurei, na realidade, me esvaziar de mim mesmo, me despir de mim mesmo, para me colocar, de fato, nas mãos do Senhor. Padre, agora, 2016, essa nova etapa, né, diante do Seminário Maior, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores quais são as perspectivas, o que é que o senhor já tem de concreto, assim, em termos de planos e também em termos de uma atitude espiritual também para encarar assim, esse novo desafio? Eu creio que o protagonista da vida, da missão da igreja é o Espírito Santo. Por isso, não quero nem tomar para mim o título de formador, porque acredito que é algo muito grande. E minha pequena alma, sei que não me daria e que não me encaixo dentro desse título de formador. Mas as perspectivas são estas. Eu estou saindo da catedral nesse próximo domingo, estou deixando a catedral, ficarei uma semana em Santa Maria com os meus pais, depois eu partirei já para São Paulo, lá eu irei fazer um curso, uma especialização, que é justamente visando a formação. E eu creio que, na realidade, eu vou para o seminário e o sonho do meu coração é justamente aquele de me abandonar nas mãos de Deus. Porque creio que somente dentro do seminário, eu creio que terei condições na oração até de traçar metas, sabe? Mas eu creio que não vou para o seminário com a intenção de ser aquele que forma, aquele que manda, aquele que dá as regras. Eu acredito que uma só regra, quanto menos regras,
acredito que a formação ela se torna mais verdadeira. E eu escolho a mesma regra que Jesus utilizou, aquela da caridade. Então, acredito que os seminaristas que me encontrarão daqui a pouco, que eu encontrarei no seminário daqui a pouco, nós seremos um seminário de poucas regras. Mas a regra que quero que de fato levar para dentro do seminário é a regra da caridade, é a norma da caridade. Ok. Padre, agora já encerrando a nossa entrevista, eu queria que o senhor desse assim, primeiro as considerações finais e desejassem aos nossos telespectadores um bom ano de 2016, um ano abençoado, e a gente também torce, estamos na oração também pelo senhor, para que o senhor desenvolva muito bem o seu trabalho no seminário. Muito bem. Sem dúvida alguma, a experiência até de estar aqui é uma experiência muito boa. Essa experiência que fiz esses 3 anos e meio aqui na Catedral, eu acredito que Deus plasma o nosso coração e replasma o nosso coração na medida em que nós nos entregamos a Ele. E posso estabelecer com muita clareza, né, que me sinto um padre feliz, um padre realizado. Se eu não fosse padre, eu acho que eu seria o homem mais infeliz do mundo. E aquilo que deixo como mensagem a todos vocês que me ouvem, que me assistem pela televisão, né, pela TV Mãe de Deus, é sem dúvida alguma invocar do coração de Deus bênção sobre bênção para a tua vida, para a tua família. E convido nesse ano de 2016, aí que está para iniciar, que na realidade nós nos apaixonemos de verdade por Jesus Cristo. A leitura da palavra, a oração em família, sem dúvida alguma, transforma e transformará todos os dias desse novo ano. O meu conselho, o meu convite é para que você não fique de braços encruzados, mas nesse novo jeito de ser igreja, você possa se envolver nos trabalhos pastorais. Na quarta-feira, esse momento privilegiado da Lexio Divina. Na segunda-feira, temos aqui a Escola da Palavra. E no domingo, é claro, não deixar de vir à Santa Missa, porque é algo que dá sentido à nossa existência. Por isso, aquilo que desejo a você e toda a sua família é que Deus te abençoe em todas as dimensões da tua vida neste novo ano que se inicia. Ok, muito obrigado, Padre, pela sua presença. Você continue assistindo a programação da TV Mãe de Deus no canal 58 e também visite o nosso site, www.diocesedecastanhal.com. Muito obrigado, até o próximo encontro.